18 anos e como vocês podem ver na descrição do vídeo, esse tema é sobre gravidez na adolescência. Eu passei por essa experiência, estou passando ainda, tenho um bebê de 6 meses e eu vou contar um pouquinho sobre como foi quando eu descobri, as críticas, a reação dos meus pais, o susto e tudo isso. Então, o susto, não tem como não tomar um susto, gente. Você tá na flor da idade, você ter 17 anos, como foi no meu caso, e de repente você descobrir que você deu vida a um ser e que de repente vai ter uma criança crescendo ali dentro de você. Não tem como você não tomar um susto. Eu já estava já há um tempo desconfiada, mas eu não queria acreditar. Eu na época treinava muito, estava muito focada, muito maluca pelo meu corpo, estava com a barriga aparecendo, querendo aparecer gominho, estava muito focada na alimentação, tudo isso. Meu treino era muito pesado, eu já estava pesando 54 quilos, que era o que eu queria praticamente, e eu estava me achando. De repente minha menstruação atrasou e eu achei que fosse por conta da minha alimentação, que eu nunca tinha feito uma dieta e nem um treino assim. Eu achei que fosse por conta da minha dieta, do meu foco e tal, e tinha dado uma diminuída ou que tinha dado um atraso, alguma coisa do tipo, mas não era. Foi quando atrasou 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí a minha mãe foi, perguntou, chegou no Natal, em dezembro. Chegou em dezembro e aí no Natal eu me dei a liberdade de comer tudo que eu queria. Depois disso eu não consegui mais voltar a fazer dieta, porque tudo que eu pensava em comer, tapioca, batata doce, aipim, tudo isso me dava muita vontade de vomitar. E tapioca eu não conseguia nem ouvir falar. Então minha mãe ficou muito desconfiada, até eu também. Começou a falar e tal, você tem que ver. E aí ela comprou um teste. Fui, fiz o teste, deu positivo. Ela ficou muito nervosa. No outro dia ela foi comprou mais um teste. Eu fiz o teste, deu positivo 2 vezes. E então ela marcou um médico. Eu fui fazer a transvaginal. Fui eu, minha mãe, meu namorado, meu namorado. A gente foi fazer e tal. A gente tava muito nervoso, conversando como é que meu pai ia reagir por ele ser tão sério, tão bravo. Minha cabeça só passava ele, na minha cabeça só passava eu ter que ir pra escola de calça leg. Não vou mais treinar, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, e com muito medo. E aí a gente entrou na sala, viu que o meu bebê já estava com 3 meses e ele não parava de mexer, virava muito, virava pra lá, virava pra cá, chupando um dedinho, todo formadinho já, todo certinho. Meu olho encheu de lágrimas na mesma da hora e a partir daquele momento eu comecei a amar o meu filho. Amar de uma forma que nem eu até hoje eu não consigo explicar. Minha mãe ficou muito assim, mas ela não me disse nada. E meu namorado também ficou muito... Não tem como, foi um susto pra todo mundo. A gente saiu dali pensando no que a gente já ia fazer. Minha mãe saiu, a gente passou em uma lojinha, ela já comprou uma roupinha. Foi a primeira roupinha dele, uma roupinha amarela, ela comprou. Pensando que como é que ia fazer, como é que ia contar para os meus pais e tal. Reação dos meus pais. Como eu falei, a minha mãe, ela não me apoiou. Ela não me apoiou. Ela não me crucificou, ela não me julgou. Porque ela sabe que ela também já passou por um caso parecido com esse. Então ela não me julgou de forma alguma. Ela ficou um pouco triste, mas ao mesmo tempo parece que ela também já amava o meu filho. Meu pai, a gente não contou logo de cara, porque como estava muito essa doença aí da microcefalia e tal, a gente ficou até com medo do meu filho ter alguma coisa, apesar de não ter tido nada. O médico viu, disse que estava tudo perfeito, o meu filho, graças a Deus. Quando a gente saiu da sala, minha mãe falou ao meu pai que eu estava realmente grávida. E ele me falou algumas coisas, ficou muito chateado, ficou decepcionado. Mas graças a Deus isso já passou, de uma certa forma já passou. Não a decepção de eu ter tido filho cedo, mas a mágoa, assim, porque ele também pegou um amor enorme ao meu filho que eu nunca esperava e me surpreendeu muito, 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 me surpreende cada vez mais com o amor que eles têm pelo meu filho. E eu não tenho palavras para dizer que se não fosse eles, eu não sei o que eu faria da minha vida.
Meus pais são incríveis, não me apoiaram nessa escolha minha, nem nesse meu erro, mas que na verdade eles aceitaram como um aceito e que hoje em dia eles não conseguem mais ficar sem, que é o meu bebê. As críticas. Crítica sempre tem, né? Uma pessoinha ali, outra pessoinha aqui que fica falando, você engravidou cedo, engravidou na casa dos pais, você acabou com sua vida, você não sabe o que foi que você fez, tudo isso. Mas eu me conhece, sabe que eu não tô nem aí pra opinião dos outros. E pelo fato de eu ser assim, desse jeito, não chegou nenhuma conversinha ao meu ouvido em relação a isso, assim, mas eu sei que muita gente falou. Fiz de tudo que eu podia ter feito para ter normal, mas infelizmente essa minha ansiedade não me ajudou de forma alguma, porque eu acabei ficando muito ansiosa, comecei a ter taquicardia e aí fui pro hospital 2 vezes e aí quando eu tive na minha última consulta com o meu médico, ele falou comigo que devido a essas coisas eu teria que marcar o meu cesariano. Parto foi uma das partes que eu mais tinha medo. Tinha medo de uma certa dor do parto normal, mas eu tinha horror ao parto cesáreo. Horror, gente. Eu não podia imaginar que eu ia ter o filho cesáreo, porque eu ficava maluca com medo da tal da hack. Eu morria de medo da anestesia. Eu falava à minha mãe que eu não queria fazer. E aí eu ficava fazendo todo tipo de exercício em casa pra eu ter o filho normal. Eu queria ter normal, eu fazia exercício. A maternidade, como é ser mãe, é a melhor coisa do mundo. Você vê o rosto do seu filho quando ele sai. Você sentia aquela barriga crescendo, você sentia aquele coraçãozinho soluço dentro da sua barriga. É um amor que não tem como explicar. Quem tá grávida sabe, quem é mãe sabe. E se você tá com medo, se você tá passando por isso, você vai ver que o amor vai tomando conta e você vai acabando esquecendo de tudo, de todos. Isso você só quer o bem daquela criança, você só quer que tudo seja de melhor para ele. E é isso. Mãe é você pensar primeiro no seu filho, depois você pensar em você, é você pensar no que você vai fazer com ele, se você vai ter que fazer uma coisa, é com ele, tudo, é você colocar o seu filho diante e acima de tudo, de qualquer coisa. E é maravilhoso você ter o seu filho, você ver o amor dele, você sentir aquela criança ali que é tão dependente de você, que precisa de você. Você vê o seu filho mamando, é a coisa mais linda, é mais gostosa do mundo, gente. Meus planos de vida agora. Meus planos de vida, eu já terminei os estudos, tenho 18 anos, terminei os estudos ano passado, o ensino médio. E meus planos é agora começar minha faculdade de educação física, que eu vou começar a partir do segundo semestre, por conta do meu bebê, que ainda tá bem pequenininho. Então eu vou começar no segundo semestre, faculdade, trabalho, começar a construir a minha casa, por conta de estar na casa dos meus pais ainda. Então eu vou ter o meu cantinho pra mim, para o meu marido, para o meu bebê. E é isso. Eu quero continuar treinando. Eu voltei com 3 meses, mas eu tive que sair por alguns probleminhas. Eu voltei, mas eu vou voltar agora de novo. Eu quero treinar, quero trabalhar, quero estudar, quero ser independente. É a melhor coisa, você ser independente, é você ter para dar ao seu filho. E é isso, eu pretendo terminar minha faculdade, ter minha carreira, minha profissão, seguir, ter o meu, tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um curtidinho pra mim. Beijo!